Caras senhoritos e senhoritas, aqui é o Torres, sejam bem-vindos a um episódio especial do Tumba do Balim. Esse é um episódio curtinho, a gente ainda tá nas férias do Pikachu e a gente queria exibir aqui com muito orgulho o audiodrama que o Tumba produziu em parceria com o Tolkien Talk, que a gente produziu no ano passado, histórias não contadas sobre a invasão do Conselho Branco a Dol Guldur. Aquela cena do Peter Jackson que deixou a gente com um pouquinho de tristeza, um pouquinho de agonia, um pouquinho de gostinho de quero mais, né? Mas o que o Peter Jackson não fez, a gente pega e vai lá fazer. Então fizemos uma parceria aqui, a gente teve a oportunidade de conhecer a Márcia Welk, do Tolkien Talk, que faz o Histórias Não Contadas, e produzimos este audiodrama maravilhoso. Estamos relançando aqui no Spotify, no seu agregador, para quem curte, quem escuta só pelo podcast, possa contemplar este trabalhinho. Então, se você gostar desse programa, espalha para os seus amigos, espalha para os seus colegas, fala assim: ei, os meninos é bom e é novo, e faz audiodrama, e eu tava com saudade de audiodrama. Então manda aí. Se você quiser mais também, deixa o seu comentário aqui no Spotify, deixa o seu comentário no seu agregador, manda um e-mail pra gente falando assim: eu achei maravilhoso este audiodrama de vocês, né? E aí, quem sabe a gente possa fazer mais conteúdos maravilhosos aqui para vocês. Então contemplem o nosso trabalho, forte abraço e lembrem-se, Tumbadouro vem aí, olê, olê, olá. Histórias Não Contadas, com a participação especial de Guilherme Torres e Guilherme Baessa, do podcast Tumba do Balim. Episódio: O Conselho Branco invade Dol Guldur. As árvores em Treva-mata passavam como um borrão, enquanto o mago Gandalf cavalgava com rapidez pelos campos e colinas que ficavam entre o rio Anduin e a floresta. As nuvens escondiam as partes altas das montanhas nevoentas, assim como cobriam o céu, deixando o dia cinzento e a cor avermelhada das folhas outonais das árvores sem um brilho usual. Nem Gandalf nem o cavalo se assustaram quando um enorme urso negro saltou da floresta para o campo aberto, correndo ao lado deles por um tempo e depois diminuindo a corrida, ficando mais afastado. Gandalf entendeu que era a forma de Beorn informá-lo que o seguiria até seu destino, que agora não estava mais longe. O mago já vislumbrava um vulto de chapéu e cajado na distância, na margem de um bosque à direita, que escondia o rio Anduin. O vulto foi ficando mais nítido, tinha vestes marrons e um olhar ansioso. Era Radagast, o castanho, que abriu um largo sorriso quando Gandalf parou o cavalo diante dele. Gandalf, finalmente chegou. Comecei a temer que meu pássaro não o tivesse encontrado e entregue a mensagem. Falou Radagast enquanto Gandalf descia do cavalo. Seu pássaro me encontrou a tempo, no ninho das águias. Mas conduzir 13 anãos e um hobbit numa jornada como essa não é nada fácil e me trouxe alguns atrasos. Onde você os deixou? Nas bordas de Treva-mata, mais ao norte, no portão de entrada da Trilha dos Elfos. Eles seguirão por ela até a borda leste da floresta. Se não se perderem, é claro. Foi um grande risco deixá-los sozinhos para fazer essa travessia, meu velho amigo. Disse Radagast preocupado.
Seres cruéis vindos de Dol Guldur invadiram a floresta e agora atormentam tudo que anda sob as árvores. O que enfrentaremos aqui é tão ou mais importante, Radagast. Não tive muita escolha a não ser confiar na sorte e no destino. Eu os adverti com severidade a não abandonarem a trilha. Espero que seja suficiente. Gandalf virou-se para o cavalo. Antale, bom cavalo, transmita minha gratidão a seu mestre e que a bênção dos Valar vos acompanhe em vosso retorno. O cavalo relinchou como se fosse uma despedida e cavalgou rápido, indo na direção de um enorme urso negro que aguardava sentado a uma boa distância de onde eles estavam. Radagast ergueu a mão num cumprimento para o urso. Não sabia que tinha encontrado Beorn, Comentou Radagast enquanto entravam no bosque. Fiz mais do que encontrar. Ficamos hospedados em sua casa por alguns dias. Foi uma grande sorte termos saído tão ao norte das montanhas. As águias conseguiram nos deixar no topo da carrocha, o que nos colocou bem perto da casa de Beorn. Hospedados? Indagou Radagast confuso. Mas e como você fez com os anãos? Você sabe que Beorn não tem muito apreço pelos anãos. Tive de usar muita astúcia para fazer com que tudo funcionasse. O que me rendeu mais alguns cabelos brancos, meu amigo. Anãos são difíceis de lidar. Têm uma vontade tão dura quanto as pedras de suas habitações. Enquanto atravessavam o bosque, Gandalf contou parte das aventuras que viveu com os anãos e com Bilbo naquela missão de retomar a Montanha Solitária e destruir o dragão Smaug. Acha que seu plano irá funcionar? Perguntou, levemente temeroso. Bom, mesmo que os anãos não consigam matar Smaug, eles o manterão bem ocupado, enquanto nós lidamos com o necromante. Smaug e Sauron não podem se aliar. Seria terrível para todos os povos livres da Terra-média. Quando Gandalf terminou de dizer aquelas palavras, eles chegaram às margens arborizadas do Anduin. Viam com nitidez do outro lado o rio Veio de Prata entrando no Anduin, e no lado norte, a ponta descampada e gramada que os elfos de Lothlórien usavam como porto de seus pequenos barcos brancos. Um deles, com 2 elfos o conduzindo com remos, atravessou o rio na direção dos magos. Os elfos os cumprimentaram quando chegaram e os ajudaram a subir no barco, fazendo o trajeto de volta até a parte gramada, onde Haldir os esperava. Sejam bem-vindos, Mithrandir, Radagast. Falou Haldir com uma leve reverência, depois que os magos desceram dos barcos. O senhor e a senhora já vos aguardam para a reunião do conselho. Gandalf perguntou a Haldir se todos já haviam chegado. Sim, os últimos chegaram esta manhã. Círdan não pôde vir, mas mandou seu emissário. Então não percamos mais tempo. Guia-nos pelo caminho, por favor, Haldir. Disse com urgência Gandalf, e Haldir, com um menear afirmativo de cabeça, virou-se, os conduzindo para o caminho até Caras Galadhon. Haldir, Gandalf e Radagast chegaram à parte descampada que margeava Caras Galadhon. O dia escureceu ainda mais, e uma chuva fina e calma podia ser percebida ali, onde as árvores não os protegiam. Ouviam o som leve dos pingos de água em seus chapéus e no fosso, enquanto passavam pela ponte em arco e paravam diante dos grandes portões. Estes ficavam em meio ao muro, que tinha a aparência de uma sebe larga e alta, misturada com ciprestes pontudos e ramos de trepadeiras.
Logo o portão foi aberto e a cidade nas árvores foi revelada. Em Lothlórien não havia torres ou edifícios. As casas foram construídas nas enormes árvores de tronco claro e folhas largas, as Melir. Haldir e os magos foram subindo a colina, passando entre as árvores que pareciam torres vivas, contornadas por belas escadas que seguiam até o alto, se perdendo em meio aos galhos e folhagens. Ali também a chuva fina não os incomodou, só a sentiram novamente quando chegaram ao pátio gramado que ficava no topo da colina. Lá ficava uma fonte cintilante que caía sobre uma bacia de prata e depois descia a colina. Havia apenas uma árvore no centro, a maior de todas, que também era o lar de Celeborn e Galadriel, senhores de Lothlórien. Haldir os guiou até a árvore e com eles subiu pela escada que contornava a grande Malor. Passaram por vários talãs, que eram plataformas construídas em meio aos galhos ou encostadas ao tronco. Depois de uma longa subida, chegaram à grandiosa casa, entrando na câmara oval, onde o conselho já estava reunido. As paredes da câmara eram verdes e prateadas, e o teto era de ouro. No meio do salão subia, se afunilando até o topo, o tronco da Malor, e junto ao tronco, sob um dossel de galhos e folhas vivas, estavam sentados em cadeiras de encostos altos o Sr. Celeborn e a Sra. Galadriel. Outras cadeiras estavam dispostas em um semicírculo, e nelas estavam sentados os demais integrantes do conselho. A chuva começava a ganhar mais intensidade lá fora, mas ainda caía suave, e as lamparinas, penduradas no teto e presas às paredes laterais, estavam acesas, intensificando o ouro do teto e o prateado das paredes. Ao lado de Celeborn estava sentado Saruman, sério e imperturbável. Ao lado dele sentava-se Mestre Elrond de Valfenda, que viera acompanhado de Glorfindel e Erestor. Goilin, emissário de Círdan, também estava sentado entre eles, e duas cadeiras vazias ao lado de Galadriel aguardavam os faltantes. Haldir os anunciou e os fez sentar, Gandalf ao lado de Galadriel. Creio que podemos começar, agora que todos já chegaram. Falou Saruman. Thranduil não virá? Perguntou Goilin, emissário de Círdan. Pedi a Saruman que Thranduil fosse poupado desta missão. Respondeu Gandalf. O reino da floresta está na época dos festejos outonais, dos quais seu rei não pode se ausentar, e meu coração se sente mais aliviado por saber que temos seu exército perto do norte, pronto para agir no caso de algo inesperado acontecer e nossos planos tomarem rumos não desejados. Goilin assentiu, mostrando que entendera e aceitara as palavras e os propósitos de Gandalf. Se este assunto já está resolvido, passemos para o mais importante. O que descobriu Radagast? Perguntou Saruman, resoluto. Meus pássaros sobrevoaram e observaram das árvores por vários dias. Não há um contingente muito grande de orcs. Poucos são vistos, mesmo entre os corredores e salões arruinados da fortaleza. Mas há uma presença maligna muito forte. Eles não conseguiam sobrevoar o local por muito tempo. Voltavam para mim exaustos e em tormento, como se tivessem atravessado uma grande tempestade. É a presença de Sauron. Ele a impregnou no lugar. Comentou Elrond. Não recomendo atacarmos com um grande contingente. Somente os mais fortes de mente devem prosseguir até a fortaleza. E não podemos esquecer de seus servos mais devotados, os Nazgûl. Não sei se todos estarão na fortaleza, pois Minas Morgul também está sob o domínio de suas forças no leste. Falou Glorfindel. Mas, com certeza, alguns estarão com ele. Precisamos ir preparados para isso. Acrescentou Erestor.
Mesmo que os pássaros de Radagast tenham visto poucos orcs, seu número pode ser bem maior do que julgamos. Há muitas galerias e túneis subterrâneos em Dol Guldur. Advertiu-os Celeborn. Considero temerário irmos em tão poucos, mesmo sendo nós os mais fortes. Podemos cair e com a nossa queda deixaríamos os povos livres da Terra-média ainda mais vulneráveis ao mal de Sauron. A sombra de Sauron se alarga em Trevamata e tateia para atravessar o Anduin. Logo estará sobre nós, se não a expelirmos de nossas terras. Afirmou Galadriel com sua voz grave, mas suave. Não podemos arriscar a vida de elfos que seriam presas fáceis para o poder manipulador de Sauron, meu marido. Poucos são os que conseguem resistir à sua malícia. Lembra-te de como nossas palavras eram como folhas ao vento para Celebrimbor e seus artífices em Ost-in-Edil. Enfrentar Sauron em pessoa é um peso que só o Conselho pode carregar sobre os ombros. Eu falo em nome da cautela e tu em nome da coragem, minha amada. Confesso que meu coração está dividido entre ambas. Tu temes o fracasso, e isso não é falta de sabedoria, pois o que temos de mais precioso está na balança agora. Consolou Galadriel. Me prontifico a ir convosco, mesmo diante de todos os riscos. Disse Haldir, dando um passo à frente, pois estava parado perto da porta. Tua lealdade me acalenta o espírito, Haldir. Falou Galadriel. Mas precisarei de ti em outra missão, nobre guerreiro de Lórien. Haldir assentiu e voltou ao seu lugar perto da porta, compreendendo o olhar da senhora. Como líder deste conselho, Começou Saruman. reafirmo as palavras da senhora Galadriel. Sauron habita em carne mortal. Longe de sua beleza e vigor de outrora, é o que dizem. Mas seu poder de manipulação e engano continuam tão fortes como antes, e ele os usará sem reservas contra nós quando atacarmos. Por isso, creio que um ataque direcionado e mantido apenas pelo Conselho Branco seja a nossa maior chance de obter a vitória. Mas, como sempre, deixarei essa decisão para todos. Quem está de acordo com um ataque feito apenas pelo Conselho, levante sua mão. Quem tem alguma discordância, pronuncie-se e traga argumentos, para que assim possamos julgar suas palavras e tomar uma decisão. Ninguém argumentou e todos levantaram as mãos. Estava decidido. O Conselho Branco atacaria Dol Guldur. A chuva continuava a cair lá fora, suave, mas insistente. Haldir desceu correndo os degraus de uma escada que subia até um talão de observação no alto da Malorn de Celeborn e Galadriel. Uma capa larga e impermeável cobria a cabeça e o corpo do elfo, e dela escorriam grossas gotas de chuva. Ele caminhou por uma passarela curta e entrou para dentro da casa. Depois de tirar a capa de chuva, atravessou um corredor e 2 lances de escadas, muito bem iluminados pelas belas lamparinas élficas. Por fim parou diante de uma porta com trepadeiras entrelaçadas como batente. Bateu com a palma fechada no centro da porta e esperou. Ouviu a voz de Celeborn do outro lado, lhe dando permissão para entrar. Haldir abriu a porta e entrou, encontrando uma pequena e aconchegante biblioteca. As paredes eram forradas de estantes com pergaminhos e livros, enquanto as mesmas trepadeiras cresciam ao redor delas. Uma grande janela ao fundo mostrava várias outras Melir,
com suas casas e talãs iluminados pelas lamparinas élficas, pois a noite já havia chegado a Caras Galadon. Na biblioteca estavam o senhor e a senhora de Lórien, e em sua companhia estavam Gandalf o mago e Elrond, o meio-elfo. Haldir fez uma reverência. A chuva se estende até o fim da Floresta Dourada e algumas milhas acima, e ela é mais forte do outro lado do Anduin, como se um poder a mantivesse sobre a região. Falou Haldir, de pronto. Pode ser apenas o clima do mundo, Disse Elrond. mas não descarto a possibilidade de que seja obra de Sauron. Ele pode não saber de nossos planos, mas consegue pressentir a ameaça. Estamos muito perto dele. Fizeram bem em decidir pelo ataque ao amanhecer. A luz do dia, mesmo que tênue por conta das nuvens, será de grande ajuda. Comentou Haldir. Sim, nobre elfo. Confirmou Gandalf. Já estive 2 vezes em Dol Guldur, e um ataque à noite na penumbra daquela fortaleza só ajudaria nosso inimigo. Haldir, não te chamei aqui apenas para nos declarar o tempo. Há algo tão importante quanto a batalha de amanhã, e nessa questão contamos com a tua preciosa ajuda. Falou Celeborn, e Haldir fez mais uma reverência, se prontificando em submissão, como sempre o fez. Vem aqui, leal amigo, disse Galadriel, e Haldir foi até ela. Galadriel lhe estendeu uma pequena sacola de veludo escuro, com detalhes prateados. Aqui estão Narya, Nenya e Vilya, os 3 anéis de Celebrimbor. Haldir arregalou os olhos e temeu tocar a pequena sacola de veludo, mas Galadriel pegou sua mão gentilmente e pousou a sacola sobre ela. Não podemos levá-los conosco na batalha, continuou Galadriel. Sauron os descobriria assim que um de nós estivesse diante dele. Peço que os guardes até o nosso retorno. E se nós não retornarmos, leve-os a Círdan nos Portos Cinzentos. Acrescentou Celeborn. Por essa causa, nós lhe pedimos que mandasse um emissário e não viesse ele mesmo. Não importa o que acontecer, esses anéis não podem cair nas mãos do inimigo. Advertiu Elrond. Haldir, ainda se recuperando da surpresa, apertou firme a sacola em sua mão e fez uma reverência diante dos 3 senhores élficos e do mago Gandalf. E os manterei em segurança com a minha vida, aguardando com esperança o vosso retorno. Os restantes se olharam, mais aliviados. Nesse instante, um trovão longínquo soou como uma ameaça. Galadriel virou-se para a janela. Chegou a hora de sermos testados mais uma vez, como fomos antes dos anéis. Sem a força de seu poder, apenas confiando na luz que habita em nós, para vencermos a escuridão de Sauron. Já era meia-noite, e as nuvens, grossas e cinzentas, continuavam encobrindo o céu. A chuva também não cedia, como em desafio aos guerreiros que acabavam de chegar ao gramado, à beira do rio Anduin. Os líderes élficos estavam bem armados e vestiam armadura completa, enquanto os magos dispunham apenas de seus cajados como arma, com exceção de Gandalf, que encontrara recentemente a espada élfica Glamdring no esconderijo dos Trolls. O rio também parecia estar em combate contra a comitiva, pois se revolvia como em uma tempestade feroz, tentando derrubar os barcos de Lothlórien. Mas a arte élfica, usada na construção dos barcos, os tornava muito difíceis de serem afundados, e assim
eles passaram pelas águas turbulentas do Anduin, aportando do outro lado. Deixaram os elfos barqueiros para trás e seguiram a pé, com rapidez, para a fortaleza de Dol Guldur. Naquele passo, estimavam alcançar as fronteiras de Trevamata ao amanhecer, e assim aconteceu. Uma claridade tênue deixava a floresta mais nítida quando eles avistaram as ruínas da fortaleza a algumas milhas de distância, acima das copas das árvores. Como se o inimigo os tivesse visto ou percebido, a chuva parou de repente. Mas o céu continuava denso, ocultando a luz do dia. Ele sabe de nossa chegada. Está nos esperando. Falou Galadriel, desembainhando a espada. Ela usava uma cota de malha de mithril por baixo da armadura, presente dos anãos de Khazad-dûm nos tempos antigos, quando Narvi e Celebrimbor trabalhavam juntos, e havia amizade entre os anãos da montanha e os elfos de Eregion. Façam como combinamos, e lembre-se, não creiam em tudo que verem ou ouvirem, ordenou Saruman. Os elfos e Gandalf também desembainharam suas espadas, e como fora combinado anteriormente, eles se dividiram em duplas. Apenas os 3 magos seguiram juntos. Erestor seguiu com Gwilyn, Elrond seguiu com Glorfindel, e Celeborn se uniu à sua esposa Galadriel. Um seria o apoio do outro. Depois de mais um tempo de caminhada vigilante, eles chegaram à ponte de pedra que dava para a entrada principal. Eles avançaram, cautelosos. Saruman à frente, seguido pelos magos e pelos elfos. Lá, eles enfrentaram o primeiro ataque, uma chuva de flechas. Saruman ergueu seu cajado a tempo, criando um escudo invisível que os permitiu prosseguir. O inimigo, vendo que suas flechas eram inúteis, cessou o ataque. Quando passaram pelo grande arco de entrada e entraram no pátio interno, foram atacados por vários orques. Gwilyn e Erestor ficaram para trás, para enfrentá-los e detê-los, pois os orques não estavam em grande número. Enquanto isso, o Conselho Branco continuou avançando, com espadas erguidas e olhares vigilantes. O peso da presença maligna já podia ser sentido em suas mentes, que agora começavam a serem atormentadas com visões de fraquezas e medos. Não pudeste salvar os que caíram em Gondolin, mas podes salvar os que ainda jazem na escuridão dos calabouços de Dol Guldur. Sussurrava uma voz para Glorfindel. Ouve seus gritos, eles clamam por ajuda. Vais abandoná-los nas celas escuras, à mercê das crias malignas de Sauron. Gritos desesperados chegaram dos corredores sombrios que levavam às partes mais baixas da fortaleza, e Glorfindel parou. Há cativos na fortaleza. Gritou Glorfindel. Precisamos tirá-los daqui. Não! Gritou Saruman. É um engano de Sauron. Resiste à sua voz. Glorfindel tentou resistir, mas os gritos aumentaram, como se uma fera estivesse atacando os prisioneiros. Esses gritos não são ilusão. Falou Glorfindel, angustiado. Se eu não for, eles irão perecer. Irei sozinho. Continuem em frente. Antes que os demais pudessem argumentar, Glorfindel correu para o corredor escuro de onde vinham as vozes. Elrond, não o deixe sozinho! Conseguiu gritar Celeborn, enquanto sofria, ouvindo a mesma voz de tormento. Mas em sua mente, ele via cenas da invasão dos anãos em Doriath. E as antigas feridas já cicatrizadas voltavam a sangrar, com o veneno das palavras de Sauron invadindo seus pensamentos. Celeborn resistia, amparado por Galadriel, que lhe sussurrava palavras em oposição às visões de Sauron, pois Galadriel tinha a mente aguçada e via os pensamentos e o coração.
Assim, ela enfrentou Sauron em defesa de seu marido. Elrond seguiu atrás de Glorfindel. Sua mente ainda não havia sido atacada. Sauron se concentrava apenas em dividi-los e conseguira. Gwilyn e Erestor estavam presos no pátio de entrada. Os orques que os atacavam eram poucos, mas constantes, como se apenas estivessem ali com esse propósito: segurá-los no pátio. Glorfindel e Elrond estavam agora nas câmaras subterrâneas, e Celeborn e Galadriel estavam sendo segurados ali, sem conseguirem avançar. Sigam em frente! Galadriel gritou para os magos. Então voltou sua concentração para Celeborn, que estava ajoelhado, de olhos arregalados, olhando para o vazio. Os magos fizeram como Galadriel dissera e continuaram a subir, até chegarem ao pátio central. Saruman foi o primeiro a entrar, seguido por Gandalf à esquerda e Radagast à direita. Os três pararam. Alguém, que lembrava o porte e a remota aparência de um elfo, descia devagar as escadas do outro lado do pátio. Ele tinha cabelos longos e claros, mas estes eram opacos e desgastados. Sua pele parecia de alguém doente, descarnado. Alguém que já fora belo, mas não era mais. Mas ainda era alto e usava uma imponente armadura negra e reluzente. Uma longa espada prateada estava em sua mão direita, onde lhe faltava um dedo. Sauron, o grande inimigo dos povos livres da Terra-média, estava diante dos magos. Descia com rapidez as escadarias e percorria os corredores, seguindo as vozes desesperadas que ficavam cada vez mais altas, mas não via qualquer sinal de Glorfindel à frente. De repente, ele parou. Ouviu os gritos de uma voz feminina que vinha de um túnel ao lado. E ele conhecia aquela voz. Celebrian! Exclamou Elrond em assombro. Não! Afirmou com urgência para si mesmo. Eu a vi embarcar nos portos. Ela está no oeste, onde tuas garras não podem alcançá-la. Disse ele com firmeza para a escuridão ao redor. Mas as garras de meus servos estiveram sobre ela por muito tempo. Sussurrou uma voz cheia de malignidade. Ouvi. Esses eram seus gritos enquanto ela era torturada e tu não foste salvá-la, mas mandaste teus filhos em teu lugar, mesmo em perigo de perdê-los também. As lágrimas começaram a cair involuntariamente dos olhos de Elrond, pois os gritos de Celebrian eram vívidos e reais. Ele resistia com a espada firme em suas mãos. Tu mentes, pois sondas meus pensamentos e vês minha culpa, e dela apenas consegues deduzir os acontecimentos. Fica a saber que foram meus filhos que me impediram de subir a montanha, pois temiam também perder o pai, e me fizeram ceder à sua vontade pelo amor que tenho a eles. Sim, a culpa me corrói, tua vez agora, mas isso não me impedirá de prosseguir, pois sei que esse é teu ardil, sombra de Morgoth. Elrond, em profunda dor, deixou os gritos de sua esposa em tormento para trás e seguiu em frente. Galadriel ainda sussurrava palavras ao ouvido de Celeborn,
quando pressentiu o mal chegando. Virou-se rapidamente, erguendo a espada, bem a tempo. Um ser enevoado, quase invisível, a atacou com uma lâmina Morgul. Ele tinha a aparência de um homem e uma coroa na cabeça, mas não era mais rei. Era escravo de Sauron, um dos 9, um Nazgûl. Galadriel defendeu o golpe, empurrando a lâmina inimiga para trás. O Nazgûl atacou novamente, 1, 2, 3 vezes, e em todas elas Galadriel se defendeu, com sua destreza de outrora, ainda viva e pulsante. Era como uma dança na escuridão, ataque contra ataque. Sauron sabia que não poderia mandar seres menores com mentes fracas. Conhecia a força da mente de Galadriel. Então, mandou um ser com sua vontade completamente atada a dele, incapaz de ceder a qualquer influência da elfa. Galadriel se preparava para um novo ataque, a forma enevoada se agigantando sobre ela. Mas o Nazgûl, em vez de atacar, soltou um grito estridente e assustador. Celeborn havia se recuperado e o atravessou no meio das costas. O Nazgûl virou-se para o elfo e, em dor, ergueu novamente a lâmina Morgul. Mas um golpe de Galadriel, diretamente no braço enevoado, fez a lâmina soltar de sua mão e cair no chão de pedra. Celeborn feriu mais uma vez, e assim também o fez Galadriel em seguida. Os Nazgûl podiam evitar a morte, mas não a dor. Sem sua arma e sendo golpeado por vezes seguidas, o ser feito de névoa pálida se desfez, fugindo com um grito agudo. Sauron havia descido as escadas e agora estava parado no pátio, com um olhar gélido direcionado aos magos. Finalmente, meus vizinhos resolveram me visitar. Imaginei que viriam mais cedo, amigos. Falou Sauron, numa voz calma, mas sombria. Mas é como dizem, os magos sempre se atrasam. E tu, realmente perdestes tua beleza de outrora, como dizem, amigo? Falou Saruman, sarcástico. Sauron não mexeu um músculo da face e continuava a prescrutá-los com seu olhar frio. A beleza não me é mais necessária. Essa forma serve muito melhor aos meus desígnios. Diga-me, Saruman, o branco, como um aprendiz de Aule se conformou em ser um velho numa torre e servir homens e elfos menores do que ele? Mithrandir é mais sensato que tu, pois ele me teme. Você também deveria. Saruman disfarçou sua reação diante das palavras certeiras de Sauron, mas o Senhor de Mordor percebeu que atingira o ponto fraco do mago e sorriu levemente. Teu lugar não é aqui, mas sim nas sombras do vazio onde está teu mestre. Anunciou Saruman e ergueu o cajado, lançando uma bola de fogo branco contra Sauron, que correu rapidamente desviando-se do ataque. Ele revidou, lançando uma onda de vento que levou Saruman a bater o corpo contra a parede e cair no chão. Gandalf e Radagast atacaram ao mesmo tempo. Radagast criou um redemoinho de vento com folhas outonais e pó, que rodavam ao redor de Sauron, obrigando-o a proteger o rosto com o braço. Gandalf tentou feri-lo com a espada, mas Sauron aparou o golpe, enquanto cessava o redemoinho de Radagast com a outra mão. Tens medo de fracassar, Gandalf, o cinzento?
zombou Sauron, tocando o ponto fraco de Gandalf. O mago não respondeu, mas lançou uma bola de fogo azul contra a parede, fazendo a parede cair sobre Sauron enquanto ele saltava para trás. Mas Sauron, com uma agilidade assustadora, saltou para o outro lado, também escapando das pedras. Saruman já estava em pé, e agora os 3 magos atacaram Sauron. Mas o Senhor de Mordor era hábil e ardiloso. Com uma mão ele jogou Radagast contra a parede, como fizera com Saruman. Os 2 magos soltaram bolas de fogo, que voaram como flechas, mas seu fogo foi extinto por Sauron antes que chegassem nele. Galadriel e Celeborn entraram correndo no pátio, e junto com eles, vindo de diferentes direções, chegaram também 3 dos Nazgûl, e uma batalha de espadas e magia tomou conta do lugar. Sauron lutou com Celeborn e Galadriel ao mesmo tempo, as espadas retinindo a cada golpe dado. Os magos lutavam com os Nazgûl, que eram repelidos por sua magia, mas voltavam a atacar novamente. No entanto, magos e elfos ganhavam terreno, e Sauron, vendo que estava sendo encurralado por seus inimigos, fugiu, atravessando uma passarela pela qual se chegava à parte norte da fortaleza. Usando sua magia, ele deslocou grandes pedras da estrutura mais acima, que caíram, destruindo a passagem atrás dele. Mas Saruman, vindo em seu encalço, desviou das pedras enquanto elas caíam e conseguiu atravessar a passagem antes que ela fosse destruída. Glorfindel desceu mais um lance de escadas e seguiu por um longo corredor escuro, com o máximo de rapidez que a cautela lhe permitiu. Viu uma luz bruxuleante mais adiante e, quando entrou, viu que estava na área dos calabouços. E, como ele pensava, havia vários prisioneiros trancados nas celas, que gritavam, implorando sua ajuda quando o viram. Glorfindel não conseguia entender o que diziam, pois muitas eram as vozes que falavam ao mesmo tempo. Muitos deles apontaram para a escuridão do outro lado, e isso foi o suficiente para Glorfindel conseguir se desviar a tempo do ataque de um enorme warg. O elfo rolou para o lado, erguendo-se em seguida. O warg já o atacava novamente, enquanto os prisioneiros gritavam apavorados. Dessa vez, Glorfindel não desviou do ataque, mas contra-atacou com sua espada, ferindo a fera, que urrou de dor. O warg atacou com mais ferocidade, e Glorfindel, se aproveitando de sua ira, desviou-se mais uma vez, fazendo com que a fera batesse a cabeça contra a parede de pedra. E Glorfindel, aproveitando sua queda, lhe feriu mortalmente. A fera não se levantou mais. O elfo ouviu um segundo urro, e quando se virou, outro enorme warg estava sobre ele, mas caiu morto ao seu lado, transpassado por Elrond, que havia conseguido chegar a tempo. Não abaixes tua espada, Glorfindel! Mais wargs estão chegando! Elrond e Glorfindel se colocaram em posição de ataque, espadas erguidas, enquanto vários wargs entravam nos calabouços. Saruman lançou uma bola de fogo branco para uma parede, derrubando as pedras na entrada, por onde Sauron tentava passar. O Senhor de Mordor parou diante da passagem bloqueada e virou-se para Saruman, muito calmo. Me diz, como tu consegues esconder teus verdadeiros desígnios de Galadriel, que sonda o coração e os pensamentos? Galadriel é poderosa, mas não mais que eu. Respondeu Saruman com a mesma calma. Vá, logo eles encontrarão outra passagem e nos alcançarão. Tu vês mais longe do que todos eles, meu amigo. Dissimulou Sauron, astuto, e jogou a isca. Eu te sondo na distância,
Há muito tempo, Mago Branco. A Palantir. Espantou-se Saruman. Sim. Respondeu Sauron e sorriu vendo que Saruman mordera sua isca. Como vês, meu olho enxerga muito mais longe do que homens e elfos podem imaginar. Este não será nosso último encontro, Saruman. Sauron embanhou a espada e fez um menear leve de cabeça, como em um adeus. Então saltou por uma abertura na parede, e quando Saruman atravessou o lugar correndo, chegando na abertura, viu Sauron mais abaixo sumir entre as árvores, montado em um grande warg. Logo depois, como Saruman havia previsto, chegaram Gandalf, Radagast, Celeborn e Galadriel. Os Nazgûl haviam desaparecido junto com a fuga de seu senhor, e os integrantes do conselho rapidamente desceram para as partes inferiores da fortaleza, onde havia mais uma passagem para o lado norte. Saruman convenceu a todos com sua versão mentirosa da fuga de Sauron. E quando Guilin e Erestor chegaram, juntamente com Elrond, o assunto dos prisioneiros encontrados ocupou a mente de todos, menos a do Mago Branco, que agora avaliava a possibilidade de uma aliança com o Senhor de Mordor. Sauron nos levou para uma armadilha. Explicou Elrond. Havia muitos wargs esperando nos calabouços. Os prisioneiros eram a isca. Mas Sauron subestimou a força dos antigos senhores do Oeste. Falou Gandalf. Glorfindel está entre os grandes de seu tempo. Ele está trazendo os prisioneiros. Comentou Elrond. Precisamos tirá-los daqui e expurgar este lugar do mal de Sauron. Temo que ela fique apenas como uma casa abandonada, ocupada por outros males que afligem Treva-mata. Lamentou-se Celeborn. Nem nós, nem o reino de Thranduil temos a força para manter Dol Guldur longe dos poderes malignos que crescem na floresta. Mas afastamos o pior mal. Consolou-os Gandalf. Evitamos muitos outros males. Espero que a mesma sorte esteja do lado da companhia de Thorin, no norte. Gandalf virou-se para Radagast. Consegues me levar em forma de urso ao outro lado da floresta? Preciso chegar a Erebor o mais rápido possível, Radagast. Com certeza, meu amigo. Podemos partir agora mesmo. Confirmou Radagast. Os prisioneiros de Dol Guldur foram libertados e levados de volta aos seus lares. Os poucos inimigos que restaram, escondidos na fortaleza, foram perseguidos, e assim como seu mestre, fugiram para o leste. Gandalf foi com Radagast para a Montanha Solitária, e lá um dragão foi morto. 5 exércitos se enfrentaram, e um pequeno hobbit mudou as tramas do destino da Terra-média, de uma forma que os grandes, como Sauron e Saruman, jamais poderiam imaginar.